Agora vamos falar do patrimônio cultural sob risco em espaços públicos. Eu sou Janaína Mello, da Universidade Federal de Sergipe. Esse espaço aqui é um grande painel artístico que está localizado em Aracaju, capital de Sergipe, e nós vemos como foram feitas depredações nessa obra de arte, né? É um descaso com os monumentos públicos. Essa obra ilustra paisagens de Aracaju e de Sergipe, do artista plástico e sargista Edidelson Silva, e está pichada com cartazes colados. Né? A obra está na Avenida Beira-Mar, no acesso à Avenida Barão de Maruim, no Centro Histórico de Aracaju. A obra foi encomendada pela Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, em 2015. Nunca foi restaurada, apesar das propostas do próprio artista. Para a DESO, a restauração da obra não é uma prioridade, ou seja, investe em cultura, mas não na sua manutenção. Muito ruim, dona DESO. A gente encontra também no Rio de Janeiro o caso da Casa Nair de Tefé, em Petrópolis. Né? Nair de Tefé foi uma pintora, cantora, atriz, pianista, a primeira caricaturista mulher no mundo. E foi a primeira dama do Brasil de 1913 a 1914. Esposa do Marechal Hermes da Fonseca, nasceu em Petrópolis em 10 de julho de 1886 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1981. Filha do Barão de Tefé, estudou em Paris, na França, se mudou ainda com 1 ano de idade, né, para a França, e regressou ao Brasil, iniciando sua carreira em 1906. O imóvel está interditado pela Defesa Civil e sob risco de desabamento e de ser mesmo sendo tombado pelo município. Há uma casa abandonada em Porto Alegre, esse casario no centro de Porto Alegre, como várias cidades brasileiras, né, que mostram a deterioração e o perigo a quem passa pela frente desses imóveis. A responsabilidade das prefeituras em identificar os proprietários, notificar e efetuar a restauração sob pena de multa, quase nunca é cumprida por falta de interesse de fiscalização. Então, existe uma legislação urbana nos municípios e no estado e que muitas vezes não é cumprida, bem como a legislação federal. Né? Aqui nós temos um exemplo do convento de Santo Antônio, em ruínas, no Recôncavo Baiano, né, sendo que está no distrito de São Francisco do Paraguaçu, no município de Cachoeira. A construção foi iniciada em 1658 e terminada em 1686. Né? Como lidar com o abandono de bens urbanos? No Rio de Janeiro, esse imóvel aqui, você tem a placa, a ocupação desse imóvel, né, localizado em Botafogo, na Zona Sul, onde funcionou a Faculdade de Educação Jacobina, sendo um prédio tombado pelo município, ele foi objeto de chamada pública, ou seja, uma seleção realizada em 3 etapas para a ocupação do imóvel, conhecido como esse antigo Colégio Jacobina. Né? Os arquitetos sempre chamam atenção para a necessidade de projetos de reforma e restauro de imóveis antigos, né? E que se use técnicas que valorizem o significado histórico ou cultural ou ainda o valor ambiental que permita e justifique a sua salvaguarda. Né? Então, nós temos também a necessidade, né, pelo próprio João Verde, professor de arquitetura da PUC, Campinas, da utilização de elementos construtivos e históricos da edificação e que tendem a determinar a sua proteção. Né? Então, a proteção dos bens urbanos ela pode ser feita tanto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? E qualquer pessoa física ou jurídica pode pedir o tombamento dos bens culturais e naturais aos órgãos responsáveis pela preservação. Na cidade de São Paulo, o imóvel pode ser tombado pelas esferas federal, estadual, né, ou municipal, e outros elementos vão ser avaliados nesse processo de tombamento, né, o significado histórico da construção, sua excepcionalidade arquitetônica, o acabamento artístico distinto, né, os ornamentos e os próprios valores afetivos. Aqui em Sergipe, é necessário acionar a Casa do Patrimônio, que fica justamente na Casa do IFAM, na Praça São Francisco São Cristóvão, ou em Aracaju, na Praça Camerindo, onde a gente tem também outra Casa do IFAM. Né? Então, é necessário que a gente atente para essas questões e proteja o nosso patrimônio.